Bom, esse é o produto que eu trouxe, ó. Pelo site. Bonito, né? Ó. Os detalhes assim. Você vê os detalhes bonitos. Mas quando você olha aqui atrás aí a situação. Olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. O que é que tem aqui? Nada. Tipo fosse uma forma, um brinquedo. Então eu acho que o produto não valeu a pena. Ele não vale a pena o valor que é anunciado no site, ó. Que você vai ver, ó. Seca atrás, ó. Parece aqueles brinquedos que é vendido na loja na esquina. Entendeu?